Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Hoje é domingo, dia 2 de junho, e eu vou continuar hoje a parte 2 de um vídeo que eu fiz sobre a versão buy and hold dos ETFs S&P 500 e Ibovespa, e a gente está falando basicamente do BOVV11 ou do BOVA11, independentemente do que você queira chamar. E eu fiz essa parte aqui, ó, para quem não acompanhou o outro vídeo, ou não lembra do outro vídeo. O IVVB11 ele começou a ser negociado em 2014, no dia 29 de abril, aqui ó. E aí eu pensei, gente, o que aconteceria se eu fizesse aí uma representação hipotética, sintética, né, do S&P 500 em dólar, desde o ano 2000, um grande prazo aí dilatado, e do Ibovespa também, né? E para a gente entender como é que é a dinâmica dos ETFs, que são aí a maneira mais passiva de investir em renda variável que eu conheço, e eu acho que é a melhor maneira para os iniciantes começarem, né? Então eu fiz lá o balanceamento disso, foi lindo, foi bonito, foi gostoso, foi sincero. E aí a gente viu que a gente teve resultados legais aí entre a média dos dois portfólios. Aquele portfólio lá, ele gerou um retorno de mais de 460% no período. A gente vê aqui nesse gráfico toda essa dinâmica. O Ibovespa aqui dominou essa série até 2015, mas aí, de alguma forma, o S&P 500 ultrapassou isso em dólar. De alguma forma, não. O Brasil passou aí pela sua pior crise na história, né, que a gente tem de estatística. E a gente viu aqui que o retorno do portfólio diversificado foi melhor do que se a gente tivesse ficado só com um dos dois, quando a gente fala de retorno sobre risco, tá, gente? De qualquer maneira, o Ibovespa ele teve o melhor retorno se a gente fizesse um buy and hold disso o tempo todo, mas a gente vê aqui ó, que a razão de retorno pela média aritmética sobre o desvio padrão no mesmo período foi muito melhor para esse portfólio diversificado. E aí eu fiquei devendo para vocês, fiquei de prometer para vocês como seria rebalancear esse portfólio que em algum momento a máxima desse portfólio em termos de peso em cada um desses ativos chegou a 86,69% para o Ibovespa. Deve ter sido aqui nesse período aqui, ó. A gente pegou aqui perto de antes da crise de 2008, o Brasil estava em um bull market muito forte devido às commodities. Depois ele voltou aqui para esse patamar e o máximo que aconteceu, que teve de peso do S&P 500 sintético, que seria o IVVB11, foi de 68,83%. E aí eu prometi para vocês que a gente vai fazer a simulação de como seria se eu falasse assim, olha, se chegar em 70% da carteira em um dos ativos, o que a gente faz? A gente volta tudo para o início, ou seja, metade, metade, e se isso agregaria valor de alguma forma para quem está ligado nessas oportunidades, tá? Então, eu vou pegar essa base de dados desde o início, gente, para a gente acompanhar aqui isso, essa dinâmica, de uma maneira aí mais tranquila, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar duas vezes o IVVB sintético e o Ibovespa portfólio, Ibovespa sintético aí, né? De alguma forma. Então, a gente vai começar tudo com 100 mil reais de novo. Só que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma, tá? Vamos botar aqui, ó. E aqui já tá, eu já estou começando a fazer essa simulação, gente. Então, eu vou precisar aqui deixar isso com uma fonte um pouco menor do que eu costumo deixar, para eu ter total acesso aqui às informações dessa planilha, tá? Esse aqui não é... Deixa eu só ver se está tudo certinho. Tá, não está certinho, né? Eu vou trazer o meu rosto para cá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vocês vão ver menos de mim agora. Mas eu estou aqui, ó. Oi, gente, beleza? Eu vim aqui para o canto direito superior da tela.
E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender quanto que essas coisas representam no todo. Então, como é que a gente vai botar a representação do IVVB sintético em relação ao todo? A gente vai pegar isso aqui e vai dividir pelo portfólio total. Aqui eu estava dividindo o portfólio por 2, mas aqui eu não vou dividir por 2, tá, gente? Só vou deixar isso claro para vocês. Então, a gente está vendo aqui, ó, que no início da série, o IVVB sintético ele representava 50% da mesma, e o Ibovespa sintético representava 50% do mesmo também, tá? E aqui, ao invés de somar, gente, é muito importante que a gente não some, a gente bote o máximo, tá? Porque é isso que a gente está querendo analisar no todo. Então, eu vou chegar aqui para o lado, vou botar essa célula aqui e essa célula aqui, tá? Aqui vai ser a minha meta de máximo, ou seja, vamos botar aqui por enquanto, fingir que a nossa meta é 70%, tá? E aqui o número de ativos que a gente tem nessa simulação. Fechado? Eu vou botar isso aqui em amarelo, vou botar isso aqui em azul, porque são coisas que a gente vai mexer ao longo do tempo, tá? O que eu vou fazer também? Eu vou inserir aqui mais uma linha, e eu quero ver a máxima disso tudo. Não vou fazer isso aqui agora não, vou deixar para depois, tá? E aqui, gente, é a parte mais importante disso, então tenham um pouco de paciência comigo e tenham paciência com vocês também, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender uma função if, ou seja, se acontecer tal coisa, a gente faz tal coisa. Se acontecer tal coisa, a gente faz tal coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a regra. Primeiro, a regra é o seguinte, se... Tá, e aí agora a gente vem para o teste lógico, que é essa parte aqui. E aqui que a gente vai falar, se tal coisa acontecer, tal coisa acontece, tá? Então, o que a gente vai pegar? Se a máxima disso aqui for menor do que isso, o que a gente vai fazer? Olha, muito importante, ó. Se esse número aqui for maior do que, menor do que esse valor, quer dizer, menor do que aqui o valor que a gente botou como meta máxima de peso de um ativo nesse portfólio total, o que a gente acontece? O que a gente vai fazer se isso for menor? Tá? A gente vai pegar o valor anterior e vai multiplicar por 1 mais a rentabilidade daquele dia, daquela semana, no caso, que a gente está falando aqui. E aqui eu venho ó, nessa coluna D4, na célula D4 do IVBB sintético, a variação semanal disso, e a gente faz isso aqui, tá? Fecha esse parênteses e a gente vai somar a rentabilidade desse período. Fechado? Então, voltando mais uma vez, se a máxima de percentual no portfólio for menor do que a meta, ou seja, se nada acontecer, a gente faz a rentabilidade semanal daquilo igualzinho tá aqui, tá? E aqui a gente já vai começar a fazer uma coisa muito importante na hora que a gente trabalha com planilhas. Planilhas, a gente vai travar. A gente vai travar algumas coisas. Quando a gente põe o cifrão aqui, quer dizer que a gente não quer variar isso aqui, caso a gente arraste aí as células para um ou para outro lado. Só que eu vou fazer só isso só com a célula R3? Não, eu quero só a coluna R3, tá? E aí, o V2, eu quero essa célula mesmo. E aí a gente vem aqui, ó, e trava o V2, beleza? E aí, se for verdade, a gente soma essa rentabilidade. Se não for verdade, gente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o portfólio total e a gente vai dividir pelo número de ativos que a gente tem. E aqui a gente vem e trava a coluna do portfólio e a gente vem na célula W2, que é onde está o número de ativos, e a gente vem aqui e trava, tá? A gente vem e trava. Beleza? E aí, como esse valor ele ainda não foi
acima, esse valor não foi acima de 70%, que é aqui o valor que a gente determinou, a gente só bota a rentabilidade de uma semana para outra, tá? Vou adicionar aqui um comentário. O que esse comentário vai falar? Ele vai falar assim, peso máximo permitido de um ativo na carteira, tá? Então, eu expliquei aqui. E aqui a gente vai adicionar outro comentário que é o seguinte. Opa, apertei errado ali. Então, a gente vem aqui, ó, insira um comentário. Número de ativos na carteira. Quais são esses dois ativos? Por que dois? Porque a gente tem o IVVB sintético e a gente tem o Ibovespa, beleza, gente? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e eu vou arrastar para o lado. E aqui, ó, lembra que a gente está fazendo a soma? Esse aqui, não. Esse aqui a gente só vai fazer isso, ó. A gente vai somar, viu? Beleza? E aqui, ó, a gente traz e a gente já vê que nesse segundo momento, no dia 29 de maio de 2000, a carteira já estava 51% no IVVB sintético e 48% no Ibovespa. Da onde que veio essas contas, Tiúlio? É justamente o valor que a gente tem em IVVB sintético sobre o portfólio total. E aí, da onde que saiu esse 48,63, Tiúlio? Ibovespa sobre portfólio total. E aí, de onde é que veio esse número de novo? É a máximo valor nesse período aqui, fechado? E aí, agora a gente vai fazer a mágica. A gente vai fazer a mágica do Excel. Olha. Viu? E agora a gente vem aqui aí. Viu? E agora a gente vai correr com o Excel para baixo para a gente ver em que momentos isso aqui chegou a 70%, tá? Então a gente está aqui, ó, descendo. Eu vou descer aqui, não vou descer tão devagar não, porque o objetivo não é esse. Aqui é 61%, foi o máximo. Olha só, a gente tinha esse portfólio aqui com IVVB sintético, representando 61% já do portfólio no dia 24 de setembro de 2001. Por que isso? O que aconteceu? O apagão elétrico no Brasil. Então, a Bolsa Brasileira sentiu isso. Fechado? Olha aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, 68% já no dia 14 de outubro de 2002. E aqui, ó, a gente vai descendo, a gente vai descendo, a gente vai descendo mais ainda. E olha só que coisa linda. A gente vai descendo e não bateu no 70%, então, de alguma forma, o portfólio mesmo se rearranjou de uma maneira natural. E olha aqui, ó, de novo, a gente já está em 50% de novo, ou seja, o mercado foi lá em cima com o IVVB sintético, enquanto o Ibovespa estava caindo, e a gente não fez nada, a gente só ficou olhando. Por quê? Porque a gente está com um algoritmo aqui que ele fala o que é para fazer. Se algum desses dois ativos passar da casa de 70%, aí a gente volta tudo para a estaca zero, para o peso inicial aí que a gente determinou, que é 50-50. Aqui, ó, de novo, olha só, vai chegando aqui em 69%, até que no momento chegou em 70%. Vamos botar isso aqui, gente, em amarelo, só para chamar atenção, tá? Então, em algum momento, foi no dia 30 de janeiro de 2006, o Ibovespa ele representava 70,57% dessa carteira de investimentos. Por quê? De um total de R$ 374 mil que essa carteira virou, tinha R$ 264 mil em forma de Ibovespa e R$ 110 mil em forma de IVVB sintético, que é o S&P 500 em dólar, tá? E aí, o que aconteceu no dia seguinte? A gente voltou tudo para o mesmo peso. Ou seja, pegou a carteira, dividiu ao meio, tá?
Antes que as pessoas comecem a falar, por que eu estou fazendo isso aqui? Gente, porque nem todo mundo investe através da pessoa física, tá? Se alguém investe através de clubes de investimentos, por exemplo, essa pessoa pode comprar e vender lá dentro à vontade, porque ela só vai pagar imposto em cima lá do valor da cota, tá? Quando ela resgatar a cota. A pessoa física, ela vai pagar imposto nesse momento? Sim, vai pagar imposto sim. Mas a gente vai ver se vai valer a pena fazer isso de uma forma contínua, tá? A gente vai ver o quanto que a gente vai ganhar de retorno com isso e a gente vai entender se vale a pena fazer isso. Lembrando, a gente está partindo aqui do princípio, galera, de que você investiu lá 100 mil reais no início dessa série e nunca mais botou dinheiro, né? Mas na prática as pessoas não funcionam assim. Elas normalmente costumam colocar mais dinheiro. Por quê? Porque elas têm uma atividade principal e elas vão adicionando um pouco de poupança na sua previdência ali privada, tá? No seu portfólio privado. E aí você não precisa ficar esperando, deixa bater em 70% para voltar tudo para 50%. Você vai investindo esses novos aportes já no objetivo principal, que é 50% em cada. E aí, naturalmente, vai demorar mais tempo para você ter que fazer esse rebalanceamento, tá? Mas aqui a gente está partindo desse princípio de que a gente não aporta mais para facilitar o entendimento, porque o grande clique aqui, a grande pegada que a gente tem que entender é realmente se vale a pena comprar e nunca mais mexer, ou se vale a pena rebalancear essa carteira quando ela chegar aí num desequilíbrio pré-determinado por nós, beleza? Então isso aqui a gente ainda está em 2006, vamos avançar aqui, ó, vamos continuar baixando isso. Olha aqui, ó, já está de novo em 60%, de novo através do Ibovespa, tá? Aqui, 479 mil reais estava essa carteira, 289 mil e uns quebrados no Ibovespa, 190 mil e uns quebrados no IVVB11 sintético, que é o S&P 500 em dólar. Mas aqui não mexe, a gente só mexe quando vai cair em 70%. Esse é o exemplo, tá, gente? Eu não estou falando que 70% é o melhor. E aqui, ó, chegou na berola 68,28%, mas não mexeu. Olha aqui, para quem fala que o Ibovespa é ruim, olha como é que ele estava muito melhor aqui que o IVVB, o S&P. Então, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Isso aqui chegou, olha aqui de novo, olha quem chegou, olha quem chegou aqui aos 70%. A gente está vendo de novo o Ibovespa chegar nos 70% da carteira, depois de ter rebalanceado pela primeira vez. E aqui o portfólio já estava valendo 515 mil reais, 365 mil reais em forma de ações do Brasil e 150 mil reais em forma de ações dos Estados Unidos, representados aí pelo Ibovespa e o S&P 500 em dólar, respectivamente. Aí voltamos tudo no dia seguinte, metade, metade. E aí, mais uma vez, ó, olha, chegou de novo aqui, ó, rapidinho. Olha o que aconteceu. Em 27 semanas, não, rapidinho não, em 6 meses, isso aí chegou de novo no auge. Mas aí, ó, a balança mudou. Aqui já era 68% em forma de IVVB11 e 31% em forma de Ibovespa. Fechado? E aqui ó, a gente vai ver que o portfólio naturalmente voltou para 50-50. E a gente, será que a gente mexeu aqui? Ó? Não, viu? Ele foi retrocedendo automaticamente. E aí a gente continua vivendo nesse equilíbrio desses dois ativos, 52%, 55%. A gente vê ali ó, que o portfólio ele fica bem equilibrado, andando de lado bastante tempo. Olha, começou a voltar para cima da casa de 60% aqui já em 2012, tá? Mas sem mexer em nada, sem mexer em nada, sem mexer em nada. Olha aqui, ó, 67, 70%. Então, aqui, ó, no dia 24 de junho de 2013, a gente teve um outro rebalanceamento, mas agora foi porque
o IVVB sintético, o S&P 500 em dólar, estava representando 70,45% dessa carteira. A carteira era de R$ 574 mil, R$ 404 mil estava no IVVB 11 sintético e R$ 169 mil estava no Ibovespa, que era o portfólio aí de ações no Brasil, tá? Vamos só entender quantas semanas demorou para esse terceiro rebalanceamento? Só para você entender como é que isso é passivo mesmo, gente. Aqui, ó. Demorou simplesmente, gente, 267 semanas. 267 semanas. Vamos fazer uma continha aqui básica. 267. Quantas semanas tem num ano? 52, né? Ou seja, você ficou 5,1 ano, 5,1 anos aí sem mexer nisso. É isso que é renda passiva, gente. É isso que é investimento passivo. E aí, vamos entender como é que essa dinâmica ela continuou se desenvolvendo. A gente viu aqui agora que o portfólio ficou entre 50% um tempão. E aqui em 2014, 15 de dezembro de 2014, chegou aos 60% de novo, pendendo aí para o lado do IVVB sintético, tá? Mas a gente não mexe porque a nossa meta é 70%. Aqui, ó, chegou a 64%, mas a gente não mexe. A gente não mexe. Olha aqui, ó, 69% e a gente não mexe, gente. 69,23%. Quando que aconteceu isso? Em outubro, 5 de outubro de 2015. Mas a gente não mexeu, foi disciplinado. Por quê? Porque o rebalanceamento aconteceu aqui de novo, ó. No dia 21 de dezembro de 2015. O portfólio já estava em R$ 905 mil, R$ 639 mil em forma de IVVB sintético e R$ 265 mil em forma de Ibovespa, tá? E aí o que a gente faz na semana seguinte? Traz a carteira de R$ 905 mil de volta para metade, fechado? E aí a gente volta àquela diversificação de 50% em cada. E aí, ó, portfólio fica ali dentro da banda que a gente permite que ele esteja. Mas aqui, ó, quem está dominando essa banda já é o Ibovespa, ele está representando 62% aqui do portfólio. Então, isso é a maneira, gente, da gente comprar na baixa e vender na alta automaticamente sem pensar. Eu adoro não pensar. Eu sou um pouco preguiçoso, então eu gosto de quando eu não tenho que pensar, porque aí a gente está fazendo uma coisa fácil, tá? E aqui, até agora, a gente não teve um rebalanceamento de novo. O Ibovespa, hoje em dia, está representando 60,13% desse portfólio e a gente não rebalanceou isso, tá? E aí, tio Uli? Tio Uli? O que a gente faz? O que a gente faz, tio Uli? Tá. Eu vou adicionar aqui mais uma coluna para a gente ter uma base de comparação justa, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso aqui por 2. Por que, tio Uli? Porque aqui eu estou dividindo por 2, só para vocês terem a mesma base. E aqui, quando a gente chega no final, a gente já vê que esse portfólio chegou ao final aqui com 800 mil reais, enquanto aquele buy and hold solto, ou seja, comprei lá 100 mil reais no começo do século, no começo do milênio, no mês de abril de 2000, e deixamos quieto lá as crianças. A gente viu que esse portfólio, que começou lá com 100 mil reais, ele está valendo 550 mil reais. 450 mil reais de lucro. Enquanto esse aqui, rebalanceado, foi para 800 mil reais. Ou seja, a gente teve 700 mil reais de lucro. Vou trazer tudo de volta para cá. Olha só. Vamos ver o que dá, né? Só para ver o que vai dar. Então, vocês veem aqui, ó, 100 mil reais,
100 mil reais. A gente vai trazer tudo de volta para baixo. Vou aproveitar para fazer essa continha que eu estava querendo fazer aqui. Ó. Quanto tempo demorou para primeiro rebalanceamento? Quanto tempo demorou para o primeiro rebalanceamento, gente? Primeiro rebalanceamento, ele demorou simplesmente 298 semanas. 298 semanas dá quase 6 anos, tá? Quase 6 anos. Quase 6 anos. E aí depois a gente teve um outro rebalanceamento. Quando? 121 semanas depois. Ou seja, um pouco mais de 2 anos. Foi mais rápido. Pô, mas 2 anos sem mexer na carteira, isso aí quer dizer que você não teve que ficar em cima disso, tá? Isso aí concede liberdade para quem está investindo dessa maneira. Aqui, ó, depois demorou 267 semanas. Depois demorou 131 semanas, 2 anos e meio. E agora a gente já está aí há quanto tempo? A gente já está há 180 semanas, mais de 3 anos e meio, sem mexer nesse portfólio dessa maneira, tá? Eu vou fazer aqui uma inserção, que é o seguinte. Tá. Aqui eu estou fazendo a dinâmica desse portfólio semana a semana, tá? Então, vamos fazer aqui desse portfólio novo que a gente montou, só para entender como que funciona isso nesse portfólio rebalanceado, tá? Então, a gente tem isso, final menos inicial, sobre inicial. E a gente vai trazer tudo aqui para cima. Adoro brincar com planilha, gente. Isso aqui é como se fosse um Lego para mim. E eu sugiro que você comece a futucar mais Excel, comece a futucar mais as planilhas, futucar mais os dados, porque é assim que vem os insights para mim e eu acho que pode vir para você também na mesma dinâmica, tá? Então, vamos trazer agora tudo para baixo. E aqui a gente só arrasta e cola para cá. Ó. Olha que coisa linda! Que coisa mais gostosa! Então, a gente está vendo agora que o desvio padrão desse portfólio rebalanceado, deixa eu botar aqui, ó, rebalanceado. O rebalanceado, ele apresentou aí um retorno que não foi o maior, foi o segundo maior aqui entre esses 4 portfólios. O maior foi o Ibovespa. Espera aí. Rayana, dá para baixar um pouco aí, por favor? E aqui, gente, a gente vê que o retorno pela média aritmética, ele foi o segundo maior nesse portfólio rebalanceado, tá? O desvio padrão foi o menor. A máxima não foi a maior, mas a mínima foi a menor. E aí, quando a gente põe aqui a razão entre o retorno sobre o desvio padrão, a gente tem o melhor desempenho em termos de retorno sobre risco, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Gente. Eu vou pegar aqui, ó, nessa simples célula, eu vou pegar o retorno total desse portfólio rebalanceado e vou dividir sobre o portfólio inicial, aí, o buy and hold puro, tá? E aí, eu vou subtrair de 1 para entender em quantos por cento a gente otimizou esse portfólio. 45,39% foi esse rebalanceamento, o que ele melhorou, né? Olha, que coisa linda. Deixa eu botar aqui, ó. Entendeu? Mas aí a gente vai ter que entender o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai usar a matemática para otimizar isso. Então, a gente vai pegar aqui essa função whatif, se, e aí se, lembra aqueles caras que só falam se? E aí, se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse feito isso, eu já explico para vocês, tá, gente? Se a gente tivesse feito o que há de melhor
ou seja, o rebalanceamento que maximiza esse portfólio, se a gente soubesse disso de antemão, seria muito mais fácil. Só que a gente não sabe, né? Mas a gente vai botar aqui só para ensinar essa função, se você tiver a bola de cristal. Então a gente pega aqui o goal seek, né? A gente vai determinar essa célula aqui como a meta e a gente vai botar para ela valer, vamos botar aqui 99. E a gente vai mudar qual célula? Justamente a célula que determina qual vai ser o peso que vai determinar o momento de rebalanceamento, tá? E a gente vai deixar isso aqui rodar. Vou mostrar para vocês. Olha, ele fica dando o valor que fica melhor do que o portfólio inicial. E a gente fica vendo aqui, ó, quanto que a gente tem que estar brincando com isso para realmente alcançar esse percentual. Aqui, ó, 90% até agora foi o que gerou o maior retorno. Aqui, ó, 87%. A gente tem que ficar olhando para cá, para essa célula aqui, ó, X2. Aqui, ó, 86% é o que maximizou. 86%. Interessante isso, né? Interessante, interessante, interessante. Então, a gente já viu aqui que 86% foi o que maximizou, mas olha só que interessante. Olha o máximo que aconteceu aqui na carteira natural. Foi 86,69, ou seja, se você quer maximizar baseado no passado, você vai ter que entender que você tem que ter a bola de cristal, porque ninguém sabia que 86% ia ser o valor aí que ia maximizar esse retorno do portfólio rebalanceado em relação ao portfólio buy and hold, beleza, gente? Mas aqui, ó, eu vou brincar com vocês no seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, ó, se ele fosse só 50%, quanto que teria melhorado esse portfólio? Teria piorado demais, né? Então a gente vai botar aqui 51% e a gente vai entender como é que essa dinâmica vai alterar aí esse portfólio no final das contas, tá? Então, se a gente botasse apenas 51%, a gente ia ter um portfólio 26% menor, isso aqui excluindo custos, galera. Então, vamos trabalhar de 5 em 5 para ver como é que isso influencia aqui o nosso portfólio. Então, se a cada momento que um desses dois ativos representasse 55%, a gente rebalanceasse essa carteira, a gente ia otimizar o resultado final em 34%, tá? Mas a gente vai botar agora 60%. E já não melhorou, ou seja, isso aqui não é uma curva reta, uma linha reta, tá? Isso aqui é bem capaz de ser uma curva em forma de senoide, se eu não me engano, se é esse o nome mesmo ou não, tá? Vamos botar 65% para ver o que vai acontecer? Olha, 39%, já melhorou. Vamos botar 70% agora? Olha, 45% de melhora no portfólio. A gente está olhando para isso aqui, ó. A gente muda aqui, X2, e a gente vê aqui no 1001, ó, 1001, para ver qual foi o impacto. Vamos botar 75% então? E caiu de novo, 36% de otimização. 80%, olha, 58% de otimização. Vamos botar aqui 85%? Olha, otimizou em 102%, ou seja, quase dobrou a carteira, só com isso. Mas aí, gente, a gente tem que ter humildade de saber que a gente não consegue adivinhar isso a todo momento, né? Vamos botar 90%? E não otimizou nada. Por quê? Porque nunca rebalanceou. Beleza? Então, o que eu sugiro que a gente ponha aqui? A gente entenda um valor, para mim esse valor é 70%, ele otimiza bem. Vamos ver 65%? Opa, 65%. 40% de melhora. Quando a gente compara aqui com 70%, a gente está vendo aí uma melhora de apenas 6%. Quanto que isso representou em termos de reais, tá?
Com 70%, a gente teve uma carteira de R$ 800 mil no total. Com 65%, a gente teve uma carteira de R$ 771 mil, tá? Lembrando que a gente começou com R$ 100 mil. Ou seja, retorno aí muito bom de qualquer maneira. Então, eu sugiro aí você escolher um desses dois valores. Por quê? Porque permite aí que as ações elas deem uma variada legal, sem que a gente fique aí muito em cima dessas ações e tal. E aí, vamos fazer uma nova mistura. Deixa eu desfazer isso aqui. E aqui a gente vê que o Buy and Hold parte 1 foi a parte aí que a gente acabou botando esse portfólio, beleza? E aqui eu vou apagar então essa coluna, esse gráfico, quer dizer, e a gente vai entender uma coisita, uma cocita. Então a gente vai pegar aqui, ó, o rebalanceado, a gente vai botar aqui, e aqui, ó, a gente vai botar somente isso. Vou colar aqui, ó, colágeno. Vamos trazer tudo para cima. Pessoal aí que me ajuda bastante em melhorar como um usuário do Excel. Eu sei aqui, galera, obrigado aí, que se a gente botar o Page Up e apertar o Shift, a gente faz isso rápido. Mas eu gosto de passear aí pelas minhas planilhas e vou admitir para vocês, esse meu computador aqui tem 8 anos, eu com aquela minha zureza, pão dureza aí de sempre, não quero trocar ele quanto antes. E essa tecla, eu acho que ela está quebrada, porque eu já tentei usar isso aqui várias vezes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar esses dados aqui, ó. Vamos trazer tudo de volta até o final. Olha, a gente já está no ano de 2014. Olha, então a gente vai agora inserir um gráfico. E a gente vai colar ele aqui. Epa, isso. Portfólio. Balanceado. Beleza, gente? Então a gente vê aqui, ó. Eu sou daltônico, então me desculpa aí essas cores. Para mim isso aqui é azul, isso aqui para mim é laranja, isso aqui para mim é cinza, isso aqui para mim é amarelo, tá? Se não for essas cores, gente, não zoa da minha cara, tá? É porque eu sou daltônico mesmo. Então a gente vê que a gente tem o melhor portfólio justamente quando a gente faz o rebalanceamento dinâmico, aqui baseado numa meta. Deixa eu selecionar essa data aqui, porque ela vai melhorar em muito a nossa... Aqui é só botar do 994, 2, isso, não, fiz besteira. Vou fazer aqui, gente. Isso, foi. Tá. Então, a gente, vamos agora dar só uma olhadinha como é que esse gráfico aqui ele se desenvolveu. Aqui, ó, até essa data, que foi aqui, não, tem que fazer de novo mesmo. Select data. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né, também. Quase 2 da tarde. O almoço lá do meu pai já vai servir. Então, fizemos aqui os dados. Epa. Vamos ver se deu lá esse gráfico.
Isso, agora foi. Agora foi, tá bonito. Tá. Então a gente vê que até aqui, ó, perto da crise de 2008, o Ibovespa foi o primeiro colocado. Ninguém passou ele até que, nesse ponto aqui, perto de 2015, a gente já teve o portfólio balanceado, assumindo a liderança e continuando aí firme e forte. E a gente vê aqui como é que foi bem menor essa volatilidade desse portfólio. Em segundo, acabou o Ibovespa. Em terceiro, acabou o portfólio 2, o portfólio normal aí, buy and hold. E aqui veio em último, se eu não me engano, o IVVB sintético, tá? Então a gente viu aqui na prática, gente, como que adicionar ativos, como é que adicionar ativos com uma correlação diferente gera valor. A gente viu aqui também como que fazer o rebalanceamento gera valor. E aqui, já que a gente está falando nesse assunto, eu vou calcular a correlação desses ativos, tá? Então a gente vem aqui em Data Analysis, e a gente vai botar aqui Correlation. Se você não tiver isso no teu Excel, você tem que adicionar esse adding aí, é de graça, tá? Mas você tem que fazer isso manualmente. Vamos fazer isso ficar bonito. E a gente vai entender como é que é a correlação desses 4 ativos, né? Porque um ativo é ele puro, outro ativo é o Ibovespa puro, um é o IVVB sintético puro, outro é o Ibovespa puro, depois é o portfólio buy and hold, depois é o portfólio rebalanceado. E aí a gente traz aqui isso para uma nova planilha. Vamos aumentar agora que vocês podem ver com mais clareza isso. Vamos botar isso aqui, ó. Não, epa, isso. A gente vem aqui, coloca isso. A gente coloca isso para transpor. Isso. Tá. Então, a gente vê aqui que o Ibovespa com o IVVB sintético ele tem uma correlação negativa, isso é bom. O IVVB sintético ele teve uma correlação zero aí com o portfólio normal. E aí, quando a gente pega o portfólio rebalanceado, a gente vê que o IVVB sintético tem uma correlação maior com ele, com o Ibovespa também, e com um portfólio maior ainda. Então, o que gera o grande retorno aí é justamente ter essa correlação aqui entre o IVVB e o Ibovespa, diferente de 1 ou menos 1, tá? Aqui a gente já gera um valor para essa carteira. Fechado, gente? Então, vou finalizar aqui esse vídeo, foi muito bom. Eu acho que essa aqui é a grande mensagem que eu tenho para dar para o grande público dos iniciantes, como que a gente consegue ter retornos superiores aí a partir de uma metodologia simples, tá, gente? Uma metodologia bem simples e que a gente não precisa ficar pensando muito. Por quê? Só botar esse algoritmo aqui que a gente fez, isso aqui é um algoritmo, tá? Pra gente que fica aí falando, algoritmo é coisa complicada, é coisa muito avançada, acabei de mostrar que é bem simples. A gente pode determinar que o algoritmo é rebalancear toda vez que chegar a 70% do peso de um ativo na carteira total. Fechado? Então, eu sou o Tiúlio, é só o começo, galera. E obrigado aí, deixa um like, é muito importante para ranquear melhor no YouTube esse meu conteúdo. E é só o começo, galera. Beijo grande.